Ele é africano, negro, ultraconservador e está no centro das atenções do Vaticano. Robert Sarah, cardeal guineense de 79 anos, é um dos nomes mais comentados para suceder o Papa Francisco, falecido em abril de 2025. Mas quem é esse homem, que divide opiniões e desafia as tendências progressistas da Igreja Católica? Se você se interessa por política da Igreja, bastidores do Vaticano e figuras que realmente fazem a diferença, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Esse vídeo vai te mostrar 5 verdades sobre Robert Sarah que a grande mídia não tem coragem de dizer. E no final, eu quero saber, você acha que ele deveria ser Papa? Comenta aqui embaixo. Aqui estão 5 fatos que revelam porque sua possível eleição seria um terremoto espiritual e político. O cardeal mais jovem do mundo aos 34 anos. Nascido em 1945, em Ourouz, uma vila remota da Guiné, Sarah foi ordenado bispo aos 34 anos, tornando-se o mais jovem do mundo na época. Sua ascensão meteórica foi impulsionada por sua fidelidade à doutrina e sua postura firme contra regimes autoritários africanos. Ele sempre defendeu que a Igreja deve manter-se fiel às suas raízes, resistindo às pressões externas por mudanças. Sua voz começou a ecoar além da África. No Vaticano, ele era visto como um símbolo de resistência moral. Não cedia a modismos, nem se calava diante da decadência espiritual do Ocidente. Sarah acreditava que, quando a Igreja tenta agradar o mundo, ela perde sua alma. Foi essa convicção que o levou ao cargo de prefeito da Congregação para o Culto Divino, onde enfrentou uma das maiores batalhas da sua carreira. Ali, ele declarou guerra às reformas litúrgicas modernas. Chamou-as de distorções, de feridas abertas no corpo da Igreja. Insistia que a missa deveria ser celebrada com reverência, silêncio e mistério. Defendia o latim, a comunhão de joelhos e a orientação do altar voltado para Deus, não para o povo. Muitos o acusaram de querer voltar ao passado. Mas para Sarah, esse passado era, na verdade, a verdade perene da fé. Defensor da liturgia tradicional e crítico das reformas. Como prefeito da Congregação para o Culto Divino, Sarah foi um ardente defensor da missa tridentina em latim e da comunhão de joelhos. Ele criticou abertamente as reformas litúrgicas pós-Vaticano II, chamando-as de desastres que desviaram a Igreja de sua verdadeira essência. Sua oposição às mudanças promovidas pelo Papa Francisco o colocou em rota de colisão com o atual pontificado. Sua oposição às reformas litúrgicas não se limitou apenas ao aspecto ritual. Sarah também criticou a modernização excessiva da Igreja, que, segundo ele, desvirtuou os ensinamentos e a doutrina original de Cristo. Ele argumenta que a Igreja deveria voltar às suas raízes e que a busca incessante por agradar o mundo moderno afastou a Igreja de seu verdadeiro propósito espiritual. Com sua postura firme, ele se tornou uma figura controversa, que desafiava os avanços progressistas dentro da própria Igreja Católica. Para Sarah, a preservação da tradição litúrgica é essencial para manter a pureza da fé católica. Ele sempre afirmou que a liturgia tradicional é uma expressão de respeito e reverência, que deve ser preservada contra qualquer tendência de secularização. Essa defesa pela liturgia tradicional e sua rigidez moral fazem de Sarah uma figura divisiva. Ele é visto por alguns como um restaurador da verdadeira fé católica, enquanto outros o veem como um obstáculo às necessárias reformas dentro da Igreja. Seu discurso sempre foi enfático sobre a importância da disciplina e da preservação das tradições que moldaram a Igreja Católica ao longo dos séculos. Seus críticos alegam que suas ideias são retrógradas e que a Igreja precisa se adaptar ao mundo moderno para continuar a atrair os fiéis das novas gerações. Mas Sarah segue imperturbável, defendendo sua visão de uma Igreja fiel à sua tradição mais autêntica. Polêmicas sobre questões morais e sociais. Sarah é conhecido por suas posições conservadoras em temas como homossexualidade, ideologia de gênero e aborto. Ele comparou a ideologia de gênero ao extremismo do Estado Islâmico
afirmando que ambas ameaçam a família tradicional. Além disso, criticou duramente a decisão do Vaticano de permitir bênçãos a uniões homossexuais, considerando-a uma heresia que mina a fé católica. Ele acredita que o mundo está se distanciando de seus princípios fundadores e que a Igreja deve ser a defensora implacável da tradição cristã. Sarah afirma que a sociedade está sendo dominada por uma agenda progressista que visa destruir a família, a moral e os valores cristãos. Ele também é veemente contra a legalização do aborto, considerando um assassinato. Para ele, a vida deve ser protegida desde a concepção, e qualquer tentativa de legalizar o aborto é uma ofensa direta aos mandamentos de Deus. Sua postura em relação ao aborto o coloca em um confronto direto com aqueles que defendem os direitos das mulheres. Mas ele insiste que a Igreja não pode ceder à pressão de ideologias que distorcem a moral católica. Além disso, Sarah também critica a aceitação crescente da ideologia de gênero, a qual ele vê como um ataque direto à natureza humana. Ele chama essa agenda de uma mentira, que desvirtua a criação divina e destrói a identidade de homens e mulheres. Em sua visão, a Igreja tem o dever de resistir a essas influências e preservar a doutrina que foi transmitida ao longo dos séculos. Sarah é claro: não podemos sacrificar a verdade em nome de uma falsa compaixão. Para ele, a verdade cristã deve sempre prevalecer, não importa o quão desconfortável seja para o mundo. Sua firmeza em manter a doutrina intacta faz com que ele seja visto como um guardião da fé e um líder que não tem medo de lutar contra as tendências que estão tomando conta da Igreja. Mas essa postura também o coloca como um personagem divisor, que pode atrair tanto admiradores fervorosos quanto críticos implacáveis. Sarah afirma que a Igreja deve ser a luz em meio à escuridão do mundo moderno. Se ele for eleito Papa, ele terá um enorme desafio pela frente: restaurar a ortodoxia e as tradições católicas em um mundo cada vez mais indiferente à moral cristã. Mas será que ele conseguirá convencer a Igreja a seguir seu caminho? Ou estará destinado a se tornar uma figura polarizadora, que divide ainda mais os católicos ao redor do mundo? Críticas à secularização e ao relativismo no Ocidente. Em discursos recentes, Sarah acusou os prelados ocidentais de terem perdido a coragem de defender a fé. Sucumbiram ao desejo de agradar o mundo moderno. Ele alertou sobre o perigo do ateísmo prático, uma forma sutil de negação de Deus, que, segundo ele, enfraquece a Igreja e destrói a alma cristã. Para Sarah, a África representa a última fortaleza de uma fé vibrante e autêntica. Ele acredita que a Igreja no Ocidente perdeu sua força espiritual, cedeu à pressão da modernidade e se afastou dos verdadeiros princípios cristãos. Enquanto isso, a Igreja na África está em crescimento exponencial. Sarah vê o continente africano como a esperança para um catolicismo autêntico, livre das influências secularizantes que dominam o Ocidente. A África é o futuro da Igreja. Ele diz frequentemente: Sarah defende que a Igreja deve olhar para a África como um exemplo de fé pura, onde a tradição ainda é reverenciada e os valores cristãos são vividos com ardor. Para ele, o catolicismo moderno no Ocidente está em risco de desaparecer se continuar a se adaptar às normas do mundo contemporâneo. Sarah acredita que as reformas promovidas após o Concílio Vaticano II abriram espaço para a perda de identidade da Igreja. A cultura do relativismo e da liberdade sem limites são suas maiores preocupações. Ele afirma que a Igreja precisa voltar às suas raízes, retomar os princípios da tradição e se afastar do caminho da secularização. Sarah é uma figura polêmica dentro da Igreja, mas sua liderança forte e intransigente pode ser o que a Igreja precisa. Sua crítica ao status quo do Vaticano e sua firme defesa da moral cristã tradicional tornam-no uma figura polarizadora, enquanto muitos católicos progressistas consideram suas visões arcaicas. Outros acreditam que sua postura representa um retorno à integridade da fé católica. O que é inegável é que Robert e Sarah representam uma voz poderosa dentro da Igreja, uma voz que desafia as convenções e que pode inspirar uma nova era para a Igreja Católica.
A possível eleição de Sara, um novo rumo para a Igreja. Se eleito Papa, Sara poderia mudar o rumo da Igreja para sempre. Sua postura firme e suas críticas ao modernismo fariam com que ele buscasse restaurar a autoridade e a disciplina dentro da Igreja. Ele poderia trazer de volta uma Igreja mais centrada na fé tradicional, com uma liderança mais conservadora e menos adaptada às pressões políticas. Será que o mundo está pronto para uma Igreja mais rígida, mais fiel à tradição e aos princípios de sempre? Essa é a grande pergunta, e a resposta pode ser determinada pelo futuro papado de Robert e Sara. Com isso, Sara se coloca como uma figura-chave na encruzilhada da Igreja Católica contemporânea, entre o conservadorismo e as reformas, entre a tradição e o progresso. O que ele escolherá e o que a Igreja precisará estão prestes a ser definidos nos próximos anos. E, quem sabe, em um futuro papado, um possível Papa negro e conservador. Com a morte do Papa Francisco, Sara surge como um dos principais candidatos ao papado. Sua eleição seria histórica, não apenas por ser o primeiro Papa negro, mas também por representar uma guinada conservadora na liderança da Igreja, enquanto alguns veem nele um restaurador da tradição e da moral cristã. Outros temem um retrocesso nas reformas e avanços sociais das últimas décadas. Robert Sara é uma figura que provoca admiração e controvérsia. Sua trajetória, marcada pela ortodoxia e firmeza doutrinária, desafia as direções atuais da Igreja Católica. Se eleito Papa, ele poderá redefinir o rumo do catolicismo no século XXI, reacendendo debates profundos sobre tradição, modernidade e fé. A pergunta que fica é: o mundo está pronto para isso?